Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula do módulo de derivadas do curso de cálculo da Multisaber. E na aula de hoje a gente vai começar as aplicações das derivadas, começando a falar então dos pontos críticos, tá legal? Bom, os pré-requisitos para essa aula são entender os conceitos de derivada e saber as regras de derivação que a gente desenvolveu nas primeiras aulas. E os objetivos são aprender o que são e como calcular os pontos críticos. Também a gente vai falar um pouco do teorema do valor médio e do teorema de Fermat, que está relacionado com os máximos e mínimos de uma função. Mas antes disso, vamos definir um pouco da história por trás do cálculo, né? Por que o cálculo foi inventado? Então, essa é uma frase que você vai achar no livro do Stewart sobre cálculo, que é uma referência fundamental dessa disciplina, que diz que o cálculo diferencial foi criado para resolver problemas de minimização. Ele teve dois criadores independentes, né? Que foi o Leibniz, na Alemanha, e o Newton, na Inglaterra. Hoje se sabe que eles desenvolveram a teoria do cálculo de maneira independente, mas na época o pessoal deu mais credibilidade para o Newton, porque ele já era mais famoso por causa da gravitação universal e tal. E o pessoal deu mais credibilidade pro trabalho como sendo dele. E eles tiveram uma briga feia, como vocês podem imaginar. O Newton acusou o Leibniz de plágio e tal, mas a história mostrou que, na verdade, eles desenvolveram a técnica de maneiras diferentes. Inclusive, eles partiram de pontos diferentes. O Newton ele partiu da derivação, enquanto o Leibniz partiu da integração. Então, os caminhos de desenvolvimento foram muito diferentes, né? Mas, não querendo tirar o mérito deles de forma alguma, porque foi eles que unificaram toda a teoria do cálculo, mas os primeiros conceitos de cálculo, eles são datados de 1800 a.C., onde uma técnica muito parecida com a integração foi utilizada para calcular áreas das figuras geométricas. Então, sabe-se que os egípcios eram muito bons na geometria, né? E tem evidências de que eles usavam cálculo desde 1800 a.C. Também a derivação foi usada por Bhaskara, o Bhaskara da fórmula de Bhaskara. A gente vai ver um exemplo de como dá para deduzir algumas coisas de equações de segundo grau com cálculo nessa aula. E, enfim, outros exemplos já surgiram da aplicação de cálculo antes desses dois caras aqui, que foram fundamentais para a nossa teoria. E quem começou a suspeitar que existia uma relação entre as derivadas e as integrais foi o Isaac Barrow, que foi o mentor do Isaac Newton. Então, assim, o cálculo não foi desenvolvido só por essas duas pessoas, mas foi uma evolução, como é sempre na ciência, né? Quando você tem uma grande descoberta, ela vem da evolução de uma ideia que já pode vir de muito tempo atrás. Mas enfim, o problema que o Newton queria resolver, e por isso ele desenvolveu o cálculo, porque a gente sabe que o cálculo ele nada mais é do que uma ferramenta. A gente usa essa ferramenta para resolver problemas. Então, o Newton queria resolver esse problema aqui. Olha, você tem um corpo e você solta esse corpo tem que se mover aqui desse ponto até esse ponto aqui, sob a ação da gravidade. E uma pergunta era: qual seria a menor trajetória possível que minimiza o tempo dele vir daqui para cá? Então, foi descoberto que, através do cálculo, a trajetória mais rápida ela não é uma linha reta, como se imaginava numa geometria euclidiana. E sim, ela é essa curva vermelha aqui, que se chama braquistócrona. Então, é um problema muito famoso, histórico da matemática, que foi resolvido por Newton e por outros, mas Newton foi a primeira pessoa a usar cálculo e resolver esse problema. Aliás, ele desenvolveu o cálculo para resolver esse tipo de problema, que são problemas de minimização, aqui no caso de minimização de tempo. Por isso dessa frase do Stewart, que o cálculo diferencial foi criado para resolver problemas de minimização. Então,
com essa conversa histórica, a gente começa essa aula, né? E vamos passar um pouco agora para a parte mais matemática e falar de máximos e mínimos de funções. O que é definido como ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função? É o maior valor, no caso de máximo, ou o menor valor, no caso de mínimo, que essa função vai assumir num determinado intervalo. Tudo bem? Então, lembrando que o ponto ele é um par x e y, né? Então, para cada x eu vou ter um y associado aqui. E a função pode ou não ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Tem funções que têm os dois, tem funções que têm só um deles, tem funções que não têm nenhum. A gente vai ver vários exemplos. Nesses exemplos que eu coloquei aqui, esse máximo e esse mínimo podem ser tratados como sendo globais. O que quer dizer globais? Em toda a extensão da função, em todo o domínio da função, não existe valor maior que esse ou valor menor do que esse, nesse outro caso. Então, para o máximo ser considerado global, ele precisa ser maior do que todo o resto da função para todo x. E para o mínimo ser global, o valor do mínimo precisa ser menor do que todos os outros valores da função para todo x. Beleza? É até mais fácil da gente ver graficamente, né, do que ver nas equações assim, mas essa primeira equação quer dizer isso aqui, e essa de baixo quer dizer isso aqui. Daí a gente consegue extrair um teorema, que é o teorema do valor extremo. Se a função é contínua em um intervalo de dois números, a e b, então existe pelo menos um máximo e um mínimo contidos nesse intervalo, mesmo para funções que não apresentam máximo e mínimo global. Vamos dar um exemplo disso, mas antes mostrar que aqui tem uma função qualquer, né? E vamos supor que o intervalo dessa função é só o que está desenhado aqui no gráfico. Ela pode continuar aqui para x negativo e para x maior, mas vamos supor que o intervalo começa aqui no A e termina aqui no B. Então vocês verem que nessas funções a gente tem dois mínimos, sendo que esse cara aqui é local, porque ele só vale numa certa região, e esse aqui é global, ou seja, a função não assume valores menores que esse aqui, e esse máximo aqui é um ponto de máximo local também, porque aqui você já tem valores de f de x que são maiores que esse daqui, mas localmente, nesse intervalo aqui perto dele, ele é um ponto de máximo local. Tá legal, gente? Bom, uma função que não tem nem ponto de máximo nem ponto de mínimo é a função x ao cubo. Se eu pegar, ela tem mais ou menos esse desenho aqui, e ela não tem nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Uma coisa que, às vezes, quem está começando a estudar esse negócio de máximo e mínimo confunde, é que, por exemplo, essa função x ao cubo, ela diverge para mais infinito. Mesmo ela divergindo, ela não tem máximo. Então, o máximo não precisa ser um número grande. Às vezes, seu máximo pode ser, sei lá, menos 3.000. Mas desde que ele seja o maior número que uma função assume. A gente vai ver um caso parecido com o infinito e já vai retomar essa discussão, tá legal? Mas vamos falar então do teorema do valor extremo, que quer dizer o quê? Se eu pegar um pedacinho dessa função aqui, por exemplo, do intervalo entre x igual a 1 e x igual a 2, e der um zoom aqui, ela vai ter, nesse intervalo, um valor mínimo, que é 1, que é o menor valor que ela assume nesse intervalo, e um valor máximo, que é 8, que é o maior valor que ela assume nesse intervalo. Tem duas maneiras de se representar isso aqui. O mais comum atualmente é você falar ponto de mínimo e ponto de máximo, que aí vai ser o mínimo vai ser o par ordenado, né? 1, 1, e o máximo vai ser o par ordenado 2, 8. Mas tem alguns livros mais antigos que ainda trazem essa nomenclatura. Valor máximo e mínimo, né? Quando eles se referem ao valor de y. Então aqui no caso, o valor mínimo é 1, por causa desse 1 aqui, e o valor máximo é 8. E aí eles falam em valor de mínimo e valor de máximo, que é o eixo x, que no caso seria 1 e 2. Mas hoje os livros mais modernos eles já trazem ponto de máximo e ponto de mínimo, o que já faz muito mais sentido
do que essa nomenclatura antiga, tá legal? Mas então vamos tratar os pares aqui, tá? Então, o ponto de mínimo é 1, 1. O ponto de máximo é 2, 8. Bom, esses máximos e mínimos dessa função x ao cubo, evidentemente eles são apenas locais, porque eles só estão definidos nesse intervalo 1 e 2. Mas não é regra geral. Se eu tivesse uma função desse tipo aqui nesse intervalo, esse ponto verde aqui seria um ponto de máximo global, tá legal? Enquanto os mínimos seriam mínimos locais. Pensa nisso daqui como sendo uma função parabólica, por exemplo, uma função quadrática com cavidade para baixo. Então ela vai ter um ponto de máximo aqui. Existem também funções que têm infinitos máximos e mínimos, como é o caso da função seno. Então todos esses pontos verdes aqui são máximos globais. Todos esses pontos vermelhos são mínimos globais. Então, se o valor for igual para dois mínimos ou dois máximos, ambos são considerados pontos de mínimo e pontos de máximo. A gente também pode tratar descontinuidades. Aqui, no caso, vão ter três possíveis casos de descontinuidade. Primeiro, ela é fechada no valor maior. Então, nesse caso, ela tem um máximo, porque o 7 pertence à imagem dessa função. Mas, se eu tiver um intervalo aberto aqui e fechado embaixo no 3, não existe máximo. Por quê? Eu não posso considerar 6.9 um máximo, porque você poderia ter o 6.99, que também não é máximo, porque você pode ter o 6.999. Então, cada hora eu posso colocar um 9 a mais aqui e não chegar no valor de máximo. Então, é um problema meio filosófico da matemática aqui, né? Se o limite é aberto, eu não tenho ponto de máximo. Tudo bem? Bom, se os dois intervalos, se os dois pontos forem abertos, aí menos ainda, né? Ainda não tenho ponto de máximo também. Mas lembrem que isso aqui não invalida o teorema do valor extremo, porque o teorema do valor extremo não considera funções descontínuas. Então, se eu definisse intervalos aqui, nesses intervalos em amarelo, eu poderia facilmente definir um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Já no intervalo em azul que contém a descontinuidade, eu não poderia definir ponto de mínimo e ponto de máximo. Novamente, a gente tem alguns problemas em funções assíntotas que vão a mais infinito ou a menos infinito. No caso aqui a gente tem a função tangente de x, que também não tem nem mínimo e nem máximo, porque eu sempre posso escolher um valor maior do que eu escolheria anteriormente. Se eu escolho aqui, por exemplo, 9.999.999 como sendo o maior valor, eu posso pegar um valor ainda maior do que esse, com, sei lá, 12 noves. Ou posso pegar um valor com 15 noves ainda maior. Então eu nunca vou chegar no valor maior aqui do infinito. Tá legal? Então, muito cuidado com isso. Infinito e menos infinito não são mínimo e máximo. Tá legal? E como que se comporta a derivada da função perto desses pontos de máximo? Olha que curioso. Se a gente pega a inclinação dessa reta tangente, você vê que ela é bem grande aqui, nesse ponto 1. Aí ela é um pouquinho menor no ponto 2. E ela vai diminuindo conforme eu me aproximo do máximo. No máximo, ela é totalmente paralela aqui ao eixo x. Isso quer dizer o quê? O coeficiente angular dessa reta tangente aqui, ele é zero. E aí ela volta a diminuir, a aumentar, né, em módulo, só que com valor negativo. Ó. Passa a ser uma reta descendente. Então, se eu tomo os módulos da função, eu percebo que o 1 e o 5 é maior que o 2 e o 4, que é maior que o 3. E no 3 é zero. Então, se eu lembrar que o meu m é igual à derivada da função no ponto, eu tenho que a derivada no ponto de máximo é zero. Então, no ponto de máximo, a derivada da função é igual a zero. A mesma coisa acontece no ponto de mínimo. Olhem aqui, a derivada é grande, negativa, um pouco menor, negativa,
0, positiva e pequena, positiva e grande. Então, essa relação dos módulos ainda continua válida. E, de novo, eu tenho que a derivada da minha função é 0 num ponto de mínimo. Então, Einstein podia pensar nisso, mas quem pensou nisso primeiro foi o Pierre Fermat, já em 1960. E ele desenvolveu o que se chama de teorema de Fermat, que se você tem máximo e mínimo de uma função diferenciável, isso implica que a derivada dessa função no ponto de mínimo ou no ponto de máximo é zero. O mínimo, contudo, ou o máximo que você está falando, ele pode não ser diferenciável. Aqui um contra-exemplo é o caso do módulo de x. O módulo de x tem um mínimo aqui, e esse mínimo não é diferenciável porque é um kink. Mas isso não invalida o teorema de Fermat, porque ele fala de mínimos e máximos de funções diferenciáveis. E o módulo de x não é diferenciável nesse ponto aqui. Então, o teorema de Fermat vale sempre. O que não vale é o retorno do teorema. Notem, eu estou falando, se tem um mínimo e um máximo numa função diferenciável, a derivada é zero. Agora, se a derivada for zero, não implica que esse ponto é um ponto de mínimo ou máximo. Vou dar um exemplo disso, que é a função módulo de x. Se eu pego o módulo de x e derivo, eu tenho 3x². 3x², quando x é igual a zero, vale zero. Mas aqui eu não tenho nem mínimo e nem máximo nesse ponto. Então, a volta desse teorema não é verdadeira. Tomem cuidado com isso. Bom, com isso, a gente tem a definição do que é um ponto crítico. Um ponto xc é dito ser crítico quando a derivada nesse ponto é igual a zero. E com isso, a gente pode escrever uma segunda versão do teorema de Fermat, que em todo ponto de mínimo ou máximo, eu tenho um ponto crítico. Cuidado com a volta, que nem todo ponto crítico é um ponto de mínimo e máximo. Tudo bem? Então, reafirmando, pontos críticos são aqueles cuja derivada da função no ponto é zero. Tá legal? Bom, dá para fazer um exemplo com isso, que é encontre os máximos e mínimos da função x² mais 2x² menos 7 no intervalo menos 2 e 2. Então, esse é um exemplo clássico da aplicação de derivada, exercício típico desse tipo de conceito. E a gente tem 3 passos, basicamente, para resolver esse exercício. O primeiro passo é encontrar os pontos críticos. Então, os pontos críticos são aqueles que têm a derivada da função igual a zero. Aí a gente aprende um dos mantras do cálculo 1, que é, na dúvida, deriva igual a zero. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer nesse problema. Derivar essa função e o resultado a gente iguala a zero. Bom, a função é x² mais 2x menos 7. A hora que eu derivar, eu vou ter a derivada de x² dá 3x², e a derivada de 2x² dá 4x. A derivada de 7 é zero. Se eu pegar essa função e igualar a zero, eu tenho uma equação de segundo grau. Notem que daqui para frente não é mais um problema de derivada. O problema de derivada acabou aqui. Mas agora é um problema da aplicação dessa derivada, né? Agora esse termo, essa derivada que me sobrou, eu igualo a zero. E aqui eu tiro um x crítico 1 e um x crítico 2, que são as raízes dessa derivada, né? O segundo passo é calcular os valores da função nos extremos do intervalo e nos pontos críticos. Então, os extremos do intervalo são menos 2 e 2, que eu calculei aqui, ó, f de menos 2 e f de 2. E nos pontos críticos, que são menos 4 terços e 0. Eu tenho o costume de calcular as funções na ordem crescente de x, então não liguem para isso, é meio que um toque aqui, tá? Eu fiz uma aproximação aqui só para a gente ter noção do valor, mas basicamente são esses valores que a gente obtém. Dentre esses resultados aqui,
você vai ter os pontos de máximo e mínimo. Então, a gente tem dois pontos de mínimo aqui no caso. O primeiro ponto de mínimo é menos 2 e menos 7. O segundo ponto de mínimo é 0, menos 7. E temos um ponto de máximo, que é 2, 9. O que é esse menos 5,81? Não é nada. Lembrem que ele é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo. Tá? É a volta que não vale do Teorema de Fermat. Então, no jeito antigo de mostrar as coisas está aqui, né? Máximo, mínimo, valor de máximo, valor de mínimo. Então, o terceiro passo que a gente tem que fazer para ajudar a gente a resolver esse problema, ele é meio que opcional, mas ajuda a ver se a gente fez alguma coisa errada ou não, que é esboçar o gráfico dessa função. Notem que aqui eu só coloquei os pontos que a gente calculou e tracei uma curva bem mequetrefe, bem michuruca, só para dar uma ideia de como é essa função. E ver que, de fato, esses pontos aqui são mínimos. Lembrando que isso aqui é um mínimo local, ele não é mínimo global, mas dentro desse intervalo ele é um mínimo. E isso aqui também é um mínimo pelo teorema dos extremos. Assim como esse cara aqui é máximo pelo teorema dos extremos. Eu não coloquei, notem que o 4 terços menos 4 terços zero, ele é um máximo local. Mas eu não identifiquei ele no exercício porque o exercício pede máximos e mínimos. Quando ele fala em máximos e mínimos, geralmente ele quer dizer os máximos e mínimos globais da função, tá legal? O segundo exemplo é encontrar o mínimo da função ax² mais bx mais c. Eu estou supondo que a é maior que zero inicialmente, porque eu estou tratando de um valor de mínimo, tá legal? Então vai ser uma parábola, isso aqui é a equação de uma parábola, com a concavidade voltada para cima, então ela vai ter um valor de mínimo. E o domínio aqui é o domínio dos reais, tá legal? Então como é que a gente trata quando o domínio é real? As mesmas coisas. O primeiro passo vai ser encontrar os pontos críticos, nosso mantra, deriva igual a zero. Então, a derivada de ax² mais bx mais c vai ser 2ax mais b. A hora que eu igualo isso aqui a zero e isolo o meu x, eu tiro que o x crítico é menos b sobre 2a. Bom, agora eu calculo os valores das funções nos extremos do intervalo e nos pontos críticos. Nos extremos, os extremos do meu intervalo são mais infinito e menos infinito. Aqui no caso dessa função, eu tenho que calcular um limite, né? Porque essa função não é definida no mais e menos infinito. Quando o domínio for os reais, ou se tiver algum domínio que vá para o infinito, você calcula o limite em vez de calcular o valor da função. Então, quando ele tende a menos infinito, o termo que vai dominar é o termo quadrático. Então, menos ao quadrado dá mais e o limite vai para mais infinito. Quando o limite vai para mais infinito, de novo, o termo que domina é o quadrático. E agora não tem problema de sinal nenhum, também vai para mais infinito. O que é meio esperado, né, gente? Lembra do formato da parábola? Ela vai para mais infinito aqui nos intervalos, conforme o x cresce. Ok, então eu calculei o valor da função nos extremos, falta calcular no ponto crítico, que eu vou fazer na nossa próxima folha aqui. Então eu coloquei o x crítico. Agora notem que eu volto com ele para a função e não para a derivada. Não tem linha aqui, tá? Eu estou voltando para a x crítico ao quadrado mais b x crítico mais c. Resolvo esse quadrado aqui, essa multiplicação, vai ficar um b² dividido por 4a. Resolvo essa outra multiplicação aqui, vai ficar menos b² por 2a mais c, que está aqui. Faço essa subtração aqui e chego nesse termo, menos b² por 4a mais c. Eu vou rearranjar esses termos aqui para escrever em cima. Basicamente o que eu fiz foi multiplicar e dividir o c por 4a, para poder pôr esse 4a do denominador em evidência, e ficar com um termo aqui em cima que é b² menos 4ac, que a gente identifica lá da nossa oitava série, sétima série, como sendo delta da função de Bhaskara, né? Então, o valor do máximo é menos do mínimo, desculpa, é menos delta sobre 4a. Então, o ponto de mínimo é menos b sobre 2a,
menos delta sobre 4A. Aqui, esse ponto aqui não está certo, né? Deveria ser um par, né? Menos b sobre 2a no valor de x e menos delta sobre 4a no valor de y. Se a função fosse uma parábola com concavidade para baixo, não mudaria nada desses resultados, porque a função é a mesma. O que iria acontecer é que a gente ia ter um ponto de máximo ao invés de um ponto de mínimo. Mas os valores que a gente achou, esse menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ainda permaneceriam os mesmos. Agora, você lembra isso aqui das coordenadas do vértice que você aprendeu em segundo grau lá no ensino médio? Então, essas são exatamente as coordenadas do vértice. Então, é de lá que é desse cálculo de derivadas que saía aquelas coordenadas que a gente aprendeu no ensino médio. E foi esse cálculo que o Bhaskara já fez em 500 depois de Cristo, 1000 anos antes do desenvolvimento da teoria do cálculo. Resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu um breve histórico sobre o cálculo, como ele surgiu, trabalhamos com valores máximos e mínimos, definimos o que são esses valores, trabalhamos com os teoremas de valor extremo e o teorema de Fermat e definimos o que são pontos críticos, como obtê-los e qual é a relação deles com máximos e mínimos. Então, se você tem alguma dúvida da aula de hoje, não hesite em entrar em contato através das redes sociais e também deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para a gente poder estar trazendo cada vez mais conteúdo legal aqui para vocês, tá legal? Então, um grande abraço para todos e bons estudos!